Para começar essa live, eu tenho uma narrativa hipotética. Imagina um morro de favela dominado pelo tráfico. Daí a facção que controla o morro o faz aliciando crianças para aviõezinhos, impondo toque de recolher, assassinando desafetos e pessoas por motivos afins de acordo com as suas conveniências, impondo controle e sedimentando a vida de miséria daquela comunidade. Também existem as facções rivais que não controlam o morro, assim como a mais poderosa está lá controlando. Contudo, um dia, a facção dominante cai, perde o domínio por uma conjuntura de fatores e ações contrárias. Pergunta: se a favela passa a ser dominada por uma das facções rivais, isso foi bom para a comunidade? Tem lógica comemorar a queda da liderança de uma facção criminosa tão má e que promoveu tanto sofrimento, enquanto a comunidade vai passar para o domínio de outra facção que também faz tráfico de drogas e aliciamento covarde de crianças e também comete assassinatos? Essa é uma realidade da dinâmica que já ocorreu e que ocorre em diversas favelas. Agora, eu vou ajustar o zoom do Google Earth de um morro para o país. Sérgio Moro fez um serviço adjunto no STF após o fracasso no processo do Banestado. Esse serviço adjunto que ele fez foi na chamada Ação 470, o Mensalão. Sérgio Moro também foi o agente da justiça mais destacado no processo da Lava Jato, como juiz federal. Foram presos corruptos de empreiteiras e de empresas, de diretoria da Petrobras e políticos de diversos partidos. Resultou, inclusive, no impeachment da Dilma. E nesse ponto agora, nós vamos considerar dois personagens. Um do Mensalão e o outro do impeachment. Roberto Jefferson, deputado federal e presidente do PTB, foi o político que denunciou. Ele entregou o Mensalão. E fora a parte toda a narrativa do ocorrido, o fato sobre a motivação do Roberto Jefferson se deveu à insatisfação particular dele, Roberto Jefferson, quanto à parte que lhe coube, destinada pelo Zé Dirceu. A insatisfação do Roberto Jefferson produziu a vingança de entregar o esquema do PT. E agora então nós vamos nos situar um pouco mais de 10 anos depois, em momentos anteriores à abertura do processo do impeachment da Dilma Rousseff. Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara dos Deputados, ele colecionava um sem número de indiciamentos por diversos crimes de corrupção. A única coisa que separava o Eduardo Cunha do efeito das leis em cima dos crimes que ele cometeu, da roubalheira que ele fez na corrupção, né? Era uma outra lei que separava o Eduardo Cunha de prestar conta do que ele devia na justiça. Era o tal do foro privilegiado. E aí, numa situação rara, no contexto da política brasileira, quando se trata de políticos corruptos que estão nos cargos eleitos, Eduardo Cunha estava em vias da cassação do mandato. E a situação dele estava numa das comissões que estavam tratando, e ele estava perdendo por poucos votos. Era alguma coisa em torno de 1 ou 2 votos os que estavam a favor dele
perdiam para os que estavam contra ele, aqueles que estavam decidindo pela cassação do mandato dele. E dos votos que recomendavam a cassação de Eduardo Cunha, tinham 3 deputados petistas. Daí, Eduardo Cunha propôs nos bastidores para que os petistas dessem os votos contra a cassação do mandato dele, e ele não abriria o processo de impeachment na Câmara, uma vez que ele, como presidente da Câmara, tinha poder total para o impeachment só ter início a partir da decisão dele, Eduardo Cunha. Se o presidente da Câmara não pautar, não importa se tem 1, se tem 2 pedidos de impeachment, se tem 30 pedidos de impeachment. Se o presidente da Câmara não pautar algum dos pedidos, não adianta a Câmara querer o impeachment, não adianta o povo pedir impeachment, porque seja por pressão ou sem pressão, seja lá pelo que for, a decisão final é do presidente da Câmara se um processo de impeachment vai ser aberto ou não. Bom, aí o resultado nós sabemos. Efetivamente, a Dilma sofreu impeachment, assim como o Eduardo Cunha foi cassado, e aí então, sem o foro privilegiado, ele foi preso. Roberto Jefferson e Eduardo Cunha agiram por vingança, quando as ambições deles e os atos corruptos não foram protegidos. Eles queriam que seus roubos na política, as associações criminosas que eles tinham com a corrupção, fossem resguardadas e mantidas fora do alcance da justiça, tanto Roberto Jefferson quanto Eduardo Cunha. Quando se viram não correspondidos, vingaram as perdas, perda dos seus poderes, a perda dos seus ganhos do dinheiro público roubado e a perda da impunidade. Uma coisa são os desdobramentos da política se moverem e resultarem nas demandas da opinião pública e por elas motivadas, né? Quando a opinião pública faz pressão, motiva decisões dos políticos eleitos. Mas outra coisa são as ações tortuosas de políticos eleitos, que eventualmente atendem um interesse público. Eles têm os interesses deles próprios particulares. Muitas vezes são corruptos e egoístas, eles estão pensando neles mesmos. Agora, às vezes pode acontecer de que uma coisa do interesse deles também seja do interesse público, né? Eventualmente. E aí então as medidas desastradas deles, mesmo que dêem um resultado que não seja bom para eles, mas esses interesses coincidem, né? Esses interesses que são interesses egoístas, motivações espúrias, mas coincidem com os interesses legítimos do povo. E daí que, bom, um escrutínio de vários acontecimentos, eles são capazes de produzir um levantamento de casos que são similares ao que eu venho falando até aqui nesse vídeo. E daí então que agora vem o momento presente, essa data de hoje que eu estou falando agora nesse vídeo. Que nós temos um inquérito que está sendo largamente questionado pelos juristas mais considerados na justiça brasileira. Esse inquérito, ele ataca, sim, ações antiéticas e covardes de manipulação social, promovidas pelo pessoal da política do Bolsonaro. Agora, lembrando que de um lado dessa história do inquérito, esse inquérito ele é movido ao arrepio da lei. Então, já estão falando aí que o objeto do inquérito, a questão das fake news,
e até as provas que estão sendo levantadas, isso não está previsto em lei para justificar ser movido uma ação da justiça. A outra coisa é quem está fazendo isso. Alexandre de Moraes. Quem é Alexandre de Moraes? Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Michel Temer. Ou seja, um sujeito que não é magistrado, alçado à mais alta corte do país por indicação política. Erro que é recorrente na Suprema Corte, onde a maioria dos ministros receberam os cargos por indicação, sob a égide da Constituição, que regulam essas nomeações. E, na verdade, dá para se dizer, pelo que a gente vê na prática, que existe aí uma falha essencial de propriedade, de fundamento do exercício da função de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa disfunção que está prevista na Constituição, ela então, o que ela faz? Ela delega a uma arbitrariedade política. Lotar uma função superior de autoridade. Quem não tem condições de fazê-lo em níveis inferiores dentro da justiça brasileira. Por quê? Para estar na carreira de magistrado, desde os juízes, juiz de primeira instância e juiz de segunda instância, desembargadores, seja qual for a função dentro da magistratura, a pessoa só é qualificada se fizer o concurso de juiz. E a pessoa, para fazer o concurso de juiz, não é só a faculdade de direito. Existe ainda uma formação subsequente que chama Escola da Magistratura. E como é que nós temos um Supremo Tribunal com vários membros que foram de advogados, foram indicados e colocados na posição de ministro do Supremo Tribunal Federal? A mais alta autoridade entre os magistrados brasileiros. Ou seja, Brasil. E assim como Roberto Jefferson e Eduardo Cunha não têm condições de serem acreditados sob a ótica da moral, da ética e das virtudes em geral, por algum ato isolado ir de encontro a uma demanda social brasileira, igualmente Alexandre de Moraes tem nenhuma e qualquer condição que o coroe de méritos nessas ações contra fakes. Elogiar Alexandre de Moraes é a mesma coisa do Bolsonaro elogiando Eduardo Cunha pela abertura e condução do processo de impeachment da Dilma. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. O pior de 2020 ainda está por vir. Pior do que tudo que já passamos esse ano até agora. A raiz que torna o Brasil esse país incapaz de dar providências devidas às mazelas que nos abatem, as que já existem, as pré-existentes e as que surgem, como agora nós estamos lidando com essa pandemia. Bom, as eleições municipais vêm aí e terão uma maioria de reeleitos e inúmeros outros eleitos que igualmente mantêm o domínio político de uma minoria recorrente. Corruptos históricos ou aqueles que chegam no poder público por aprender com os corruptos velhos.
estarem sujeitos a eles de primeira hora. A política no Brasil é como um cano com uma rachadura de ponta a ponta do cano. E que apesar disso, esse cano ele não se partiu ainda. E ele transmite a impressão de que funciona sempre no limite. A única forma de resolver o problema da água, que irremediavelmente chega insuficiente na outra ponta do cano, é trocar o cano. Enquanto a abordagem do problema da corrupção persistir no ataque localizado de atos corruptos que redundam no interesse de outros corruptos que querem tomar o poder no lugar dos corruptos que estão na situação. Assim como o exemplo do início de que a queda de um poder ruim não tem sentido ser comemorada quando outros igualmente ruins, que dissimulam estar de acordo com o sofrimento da maioria, e quando assumem, vão fazer as mesmas práticas dos bandidos anteriores. Assim como o Supremo Tribunal Federal é aparelhado, igualmente é do domínio público o aparelhamento de inúmeras instituições pelo país. Das escolas, dos hospitais, dos postos de atendimento de saúde, polícia. Uma situação que fortalece o político corrupto nos seus currais eleitorais. E assim como eles sujeitam as instituições aos caprichos e conveniências da politicagem que eles fazem. E um exemplo mais significativo disso são, para nós, o que aconteceu com a Petrobras e com a Vale do Rio Doce. O resultado das ingerências, dos desvios dos recursos, enfim, eles dão o tom, né, do nível de resultado dos serviços públicos que o brasileiro tem. E aí então que o nosso desafio é ter olho clínico para, numa realidade tão complicada, nós fazemos o esforço de entender o que acontece e de reconhecer quem é quem com tudo que acontece. Obrigado, tá? Por todos que ouviram até aqui.